Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso amado Tempo de Qualidade Cast. Hoje eu trouxe uma pessoa muito querida. Eu estava com muita vontade de trazer ela aqui, porque ela vai abordar um assunto muito importante, qual é tema do nosso quadro desse mês, né? Que fala bastante sobre família, sobre estrutura familiar e a importância do trabalho que ela exerce dentro de uma família. Eu vou deixar ela se apresentar porque vai ser uma honra receber ela aqui. Eu fiquei sabendo um pouco da história dela e vou conhecer mais a fundo junto com vocês. Seja muito bem-vinda, amada. Muito obrigada, Pamela. Kaizen para vocês, porque a nossa melhora ela é contínua. É uma honra, é um grande prazer estar aqui, participando aqui com você. Estou muito honrada, muito obrigada mesmo. Amém, amada. Fale o seu nome, conte um pouquinho da sua história. Comece de onde você veio, né? A sua passagem até a sua adolescência. Então, começa pelo seu nome. Vamos te apresentar. Bom, eu sou a Maria Benites, sou a terapeuta Malbi. Eu sou terapeuta integrativa por formação, com especialização em psicanálise. Sou terapeuta comportamental, análise, né? Faço análise DISC, trabalho com esse público também. Enfim, eu entendo de pessoas e gosto de conhecer pessoas, né? Atualmente eu estou como educadora social pela CDPT Acolher, uma instituição acolhedora, né? Ela trabalha com crianças em estado de vulnerabilidade, né? Que são retiradas pelo Conselho Tutelar dos Pais e são colocadas nessa instituição, né? Como uma forma de segurança e proteção para essa criança, até que se desenvolva o que vai acontecer com ela de fato, né? Então, esse é o meu trabalho. Eu sou mãe social, amo o que eu faço. Entendo que isso é um propósito de Deus para a minha vida, esse cuidado, esse legado de serviço, esse legado de amor, esse legado de proteção, né? Eu fiz disso um objetivo, um propósito de vida. Sou iguaçuense por nascimento, por crescimento. Eu cresci aqui neste lugar. Com 15 anos fiquei um período fora daqui, morei no Paraguai, em Cidade Leste, por 7 anos. Depois eu retornei para Foz do Iguaçu, né? Mantinha um contato, eu estudava aqui e morava lá, residia lá, né? Mas com 21 eu decidi vir morar sozinha, né? Meu sonho era ser, naquela época, policial. Então vim, prestei o concurso para PRF. Passei no mesmo momento, eu engravidei da minha filha, tive o reencontro com o meu atual marido, que era meu namorado de adolescência. Nós ficamos terminados por um período, afastados por um período de 4 anos. E quando eu retornei aos 21, nós nos reencontramos, nós reafirmamos o nosso relacionamento e, por fim, eu tive a minha filha, Lara. E eu optei naquele momento em ser mãe da Lara, né? Era cabeleireira, né? Um legado, um clã de cabeleireiros da minha família, né? Todo mundo era cabeleireiro, então a Malbi foi ser cabeleireira também, porque era uma profissão que ninguém morria de fome, né? Então essa era a visão da minha mãe na época. Então eu também fui cabeleireira. E, enfim, conheci Jesus nessa fase também dos 21 anos. Foi meu primeiro encontro com Deus, devido ao fato de eu ser uma dançarina, uma professora de dança do ventre. Quando eu me entreguei para a cruz, eu entendi o chamado, eu entendi a missão, eu entendi o que Deus queria de mim naquele momento, que era algo totalmente diferente do que eu estava vivendo até ali, né? E, enfim, eu entendo que o processo de identidade ele foi construído desde o berço, né? Desde o ventre. É como a Bíblia diz, né? Desde que você estava na barriga da tua mãe, eu te escolhi, eu te chamei e te coloquei por profeta sobre as nações. E ali eu entendi que o meu chamado era desde o ventre, né? Eu poderia ser, talvez, não um propósito da minha mãe, né? Porque muitas vezes a gente, como mãe, fala, nossa, mas eu não queria aquele filho, eu não esperava estar grávida, mas você é um propósito de Deus. Independente de você não ter sido um propósito dos teus pais, você é um propósito de Deus aqui na Terra, você tem um chamado aqui na Terra, você tem uma missão aqui na Terra. E queira os pais ou não, o filho existe porque Deus permitiu que existisse. Com certeza. Sou mãe de 7 filhos, meus mesmos, biológicos meus, Uau. né? E dentro do acolhimento institucional, cada casalar tem 10 crianças acolhidas. Então, nós somos mães de mais 20 crianças ao todos, que normalmente a instituição acolhe, né? Para cuidar, para amparar. E eu te digo,
esse trabalho de mãe social dentro da instituição, assim, ele avivou em mim uma responsabilidade. Não só eu já era mãe, eu era uma mãe zelosa, mas traz assim a conscientização, sabe? O olhar a criança de forma individual, né? Normalmente a gente cresce e conforme a gente vai se desenvolvendo, os pais falam: "Ah, você parece com o seu tio fulano, você parece com o seu tio ciclano", faz comparativos, né? Sim. Ou infelizmente, às vezes a gente não tem um berço estruturado onde os pais têm o hábito de estimular, de elogiar o seu filho, Exato. de fortalecer as pequenas conquistas, né? Nós somos, assim, de uma geração que foi criada meio no empurrão, no bruto, né? Aquela força bruta, né? E eu olho assim, eu não recebi nessa minha infância todos esses estímulos. E dentro desse acolhimento, eu procuro fortalecer isso, não só nos meus filhos, mas também nessas crianças, porque a gente pensa assim, a criança é uma folha em branco. Depende. Depende. Do 0 aos 6 anos, a criança ela é uma folha em branco, porque ela está num estado de hipnose. Então, ela não tem um filtro. Tudo ela está absorvendo, mesmo porque ela tem memória fotográfica. Então, ela está gravando tudo, ela está absorvendo tudo. Só que é nesse período também que acontece a formação da identidade. Então, se eu, como mãe, eu não tenho o hábito de fortalecer a capacidade do meu filho, né? Filho, nossa, tá lindo, que maravilhoso. Se você quer criticar, então você pode melhorar ainda mais. Eu sei que você tem potencial para isso. Nossa, filho, como você é inteligente. Nossa, como você é lindo. Ah, mas você tá enchendo o ego da criança. Não. Você tá construindo a identidade dela. Isso. Você tá fortalecendo a identidade dessa criança para que amanhã ela não seja um adulto com problema de baixa autoestima. Para que ela não seja um adulto melindre, que não tenha a capacidade, a coragem de enfrentar, de entender o seu potencial. De passar pelas suas próprias emoções, sabendo que tem a própria força dentro de si. É isso. Eu olho assim, às vezes, o ser humano, nós somos tão dependentes, muitas vezes, emocionalmente falando, que muitas vezes você espera que o teu cônjuge, que teu pai, que a tua mãe, que o seu amigo, que o seu namorado fale assim: nossa, como você é capaz, fulana. Nossa, como você é demais, fulana. Nossa, como você é porreta, né? Vou usar esse termo assim. E, na realidade, esses estímulos têm que estar dentro de nós. Com certeza. Essa fonte inesgotável tem que estar dentro de mim e de você. Porque, assim, não adianta o outro falar que eu sou boa o suficiente se eu não acreditar que eu sou boa o suficiente para isso ou para aquilo. Porque vai depender do teu desempenho, né? Da tua decisão. É um poder de ação. Eu decido mudar, logo eu vou mudar. Eu decido fazer, logo eu vou fazer. Eu decido construir, logo eu vou construir. Eu decido viver a missão e o propósito, logo eu vou viver a missão e o propósito. Né? Porque você se posicionou. Exatamente. Todos os teus pensamentos, eles vão gerar em você sentimentos e esses sentimentos vão gerar ação que vai te trazer resultado. E isso é positivo ou negativo. Por isso que a Bíblia diz, tudo aquilo que o ser humano plantar, isso ele vai colher. Então, é ação e reação. Nós vivemos ações e reações. É um plantio diário. Aí isso acontece, isso se dá de que forma? Se dá através das tuas palavras, se dá através dos teus sentimentos, se dá através da intenção do teu coração, se dá através das tuas motivações, porque é a motivação que o ser humano precisa para desenvolver todo um trabalho. O que te motiva? Ah, é o dinheiro? Não, não é o dinheiro, é o propósito. Então, se você serve por um propósito, o céu é o limite para você. Com certeza. Porque o dinheiro, ele é resultado de um trabalho bem feito. Prosperar com um propósito. Exatamente. Esse é o segredo, essa é a chave da vitória. Tudo na nossa vida precisa ter um propósito, precisa ter um objetivo. Ah, você é terapeuta. Poxa, a maioria das pessoas me pergunta isso. O que você está fazendo naquele lugar? Porque você é terapeuta, você poderia estar ganhando muito mais. Falei, cara, você não entende nada. Eu não estou lá pelo salário que me pagam. Eu estou lá pelo chamado. Eu estou lá pelo propósito. Eu sirvo de mãe social e faço com muito amor e com muita entrega porque eu entendo o que eu estou fazendo na vida daquelas crianças. Talvez por aquele momento, aqueles 6 meses que ela permanece conosco, porque assim, o período mínimo é 6 meses dentro de um acolhimento institucional. O período máximo é 1 ano e 8 meses. E assim, até que as coisas se decidam o que vai acontecer com aquela criança, né? É feito o trabalho de fortalecimento de vínculos com os pais, é feita a visitação, é feito o acompanhamento, é feito muitas vezes o resgate dessa família, né? Desses pais, porque ou são usuários ou enfim, né? Tem algum problema. Sim.
Mas é feito o acompanhamento com assistente social, são 2 psicólogas, tem pedagoga, a nossa coordenadora também é assistente social. Então, é feito todo um trabalho em rede. Esses pais, eles são direcionados para fazer um tratamento. Se precisar internação, tem todo um direcionamento que é feito pelo CREAS. Que é importantíssimo. É demais. Para dar uma base, porque é muito fácil a gente olhar com os nossos olhos carnais e ver aquele contexto que a criança está vivendo e falar, não, porque precisa. Mas o contexto da família, e se você pegar e dar um suporte familiar, porque os próprios pais muitas vezes vêm de uma estrutura não estabilizada familiar também. Exato. Né? E como vai ter uma base? São repetições de ciclos. Exato. Né? A gente vive ciclos. Eu vou dar aquilo que eu recebi dos meus pais, consequentemente, meus filhos vão dar aquilo que eles receberam de mim, e assim sucessivamente. E achando que é um certo, né, mami? Exato. E muitas vezes a gente vem de uma linhagem tóxica. A gente vem de uma linhagem que não sabe elogiar. De uma linhagem que não sabe dar um carinho, né? Existem formas de amar. Só que a nossa geração, ela aprendeu a amar através da disciplina e do serviço. Era uma geração disciplinadora. Era uma geração que você tinha que trabalhar para mostrar que você amava, entendeu? É verdade. Servindo, né? E hoje nós podemos construir um novo ciclo, né? Partindo do quê? Do amar com palavras. Eu vou elogiar, eu vou fortalecer, eu vou edificar. Olha só como você levantou uma questão aqui bem importante da gente poder expor, né? Por isso que hoje as pessoas não conseguem entender quando alguém faz algo de uma forma... Eu tenho tatuado no meu braço, porque é o meu propósito, fazer tudo que eu faço aqui, na minha profissão, para as pessoas, fazer tudo de uma forma inefável, como o amor de Deus. Algo puro de coração e de natureza. Algo que você... não sabe de onde vem, mas você sente. Então, é isso que eu quero transmitir para as pessoas. Hoje, as pessoas, elas não conseguem receber esse amor. Por isso que é tão difícil elas reconhecerem também Deus. Porque Deus, ele faz de um todo, a todo momento para nós. Mas as pessoas têm dificuldade em reconhecer quem é pai, em reconhecer esse amor que é grandioso e que não espera nada em troca. Porque é o verdadeiro amor. Mas justamente por isso, o ser humano, ele está habituado a um relacionamento de trocas. Exato. Se você me ama, você vai fazer o que eu quero. Se você me ama, você vai demonstrar. Então, o tempo todo, o nosso amor de seres humanos, ele é um amor condicionado. Ele é baseado em condicionais. O amor de Deus, ele não é condicional. Perfeito. O amor de Deus, ele é incondicional. Porque ele é um amor puro. Ele é um amor supremo. Né? Ele não vai olhar para mim e para você e falar, nossa, quão perfeito e quão merecedor você é desse amor. Tanto que é um dom, né? Um dom supremo. Exato. Coríntios 13. Exato, né? Então, assim, eu não sou digna, eu não sou merecedora desse amor, mas aprove pela graça, que é um favor imerecido, ele me amar. Aprove por essa mesma graça, ele me escolher. Então, eu louvo a Deus, porque por mais suja que eu um dia fui e estive, ele ainda assim me resgatou, né? É muito amor, né? Demais. Então, assim, todos os dias, ao acordar, a primeira coisa que eu agradeço, Senhor, obrigada pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, né? E muitas vezes a gente quer condicionar as nossas conquistas ou as nossas frustrações. Isso, o coach me trouxe muito isso. Não tanto o lado terapêutico, né? Mas o lado coach me trouxe muito isso, essa questão da autorresponsabilidade, de eu entender o meu papel. Sou eu quem escolho e quem defino se eu quero ser protagonista da minha história ou se eu simplesmente vou ser mais um integrante ali, vou ser mais um figurino ali, vou ser mais... O que eu vou ser, né? Quem eu vou ser? Eu gosto muito de uma frase assim: você vai usar a sua história para declarar o seu sucesso ou vai usar o sucesso dos outros para justificar o seu fracasso? Exatamente. É sobre isso, né? E aí o ser humano, ele procura justificar os seus erros, né? Nós justificamos, a culpa é do fulano, a culpa é do presidente, a culpa é da economia, a culpa é da crise, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do marido, do ex-marido, do namorado. Sempre tem um culpado. Porque o lugar de vítima, quando eu me coloco no lugar de vítima, na posição de vítima, ela é confortável. Ela vai acariciando o meu ego. E eu não preciso sair da minha zona de conforto. Né? Porque para eu sair da zona de conforto, que vai exigir de mim uma decisão e uma atitude de mudança, isso vai exigir um sacrifício enorme. E tem muita gente que não quer esse sacrifício, não quer pagar o preço, né? Então, prefere permanecer no mesmo lugar. Só que daí existe uma outra condicional. Não reclama daquilo que tu tem vivido, porque são frutos das tuas escolhas. Se a vida que você vive até hoje
não te satisfaz, você está descontente com isso, olha para todas as tuas escolhas até aqui. Porque se o ser humano planta e colhe, automaticamente tudo que eu colhi até esse presente momento foram frutos das minhas escolhas. Vieram sementes. pelas minhas mãos essa colheita, esse plantio, essa semeadura, né? E aí, se você não mudar o plantio, consequentemente, você não vai mudar a tua colheita. Exato. E o ser humano, ele não entende. Ele simplesmente joga para Deus, toma Deus, resolve. Toma Deus, faz por mim. Acredita que é só a fé. Sim, sabe que eu quero que a gente coloque aqui? O que a gente estava batendo, a gente bateu um papo lá fora ainda, hein? Essa resenha aqui tá, ó, faz horas. Sobre a... Não é sobre a conversão. Você expôs para mim um tema muito legal. É uma aceitação. Como que foi esse tema que você colocou? Porque quando a gente entra, tem diferença de você entrar após conhecer Jesus, imergir, né? Você realmente se converter ou você usar como uma fuga a religião. Exato, é porque assim, depende tudo do que você passou no seu passado, né? Se até eu chegar na cruz, eu tive uma história de dor, de sofrimento, de percas, né? Eu fui um infeliz. Você chega até a cruz, você é impactado por esse amor. Não tem como você não sentir essa presença e esse amor, né? E a tua alma, de certa forma, ela vai querer esse resgate. Ela vai querer isso. Só que daí depende de você a escolha. Eu realmente vou mudar de vida, porque é decisão, ou eu vou simplesmente mascarar uma nova vida. Uhum. Entende? Então, eu começo a ir para a igreja como um ritual, eu começo uma prática religiosa como um fariseu, mas eu não tenho conversão genuína. Eu tenho uma convenção. Eu me convenço de que eu sou cristão, eu me convenço de que eu sou religioso, eu me convenço, né? E é aquele leão que eu amarrei, coloquei na jaula e deixei. Mas num dado momento, as tuas feridas emocionais, elas vão ser tocadas, porque isso é o processo de conversão. Exato. É essa transformação, é essa cura que vem de dentro para fora. Por quê? Porque se você não for tratado, né? Se você não for trabalhado essas áreas, esses traumas de infância, essas lembranças, todas essas mazelas, num dado momento que o diabo te conhece e ele vai tocar nessas feridas emocionais. E como conhece nossos defeitos? Você vai cair. Você vai cair. É por isso que nós vemos hoje, dentro de igrejas muitas vezes vazias, né? Templos ou vazios, quando se prega-se a verdade, porque as pessoas estão feridentas, elas estão sangrando, elas estão, entende? Procurando muitas vezes uma palavra que venha confortar a situação que ela está vivendo. E às vezes Deus está ali, tá cutucando para poder curar a ferida. Exato. A pessoa não quer ser tratada. Não permite esse tratamento. É mais fácil eu sair e mudar de igreja. Aí quando chega na outra igreja vai encontrar o mesmo problema. Porque o evangelho é confronto. Exato. Então o problema não é o evangelho, gente. O problema sou eu. Exatamente. Sou eu quem preciso aceitar esse tratamento que traz a cura. Porque Deus é a mesma coisa de uma ferida infeccionada. Para e avalia. Tá lá, tá cheio de pus. Você vai ter que tirar aquela crosta que formou, porque a inflamação está dentro. As nossas feridas emocionais é a mesma coisa. A inflamação está no profundo. Às vezes são baús que a gente fechou e deixou lá dentro. E o Espírito Santo, ele vai acionar esses baús, ele vai entrar lá dentro, ele vai abrir, porque ele quer te libertar. Isso é viver de liberdade. Ter liberdade de espírito. Como que eu vou ter liberdade de espírito se o meu espírito e a minha alma estão aprisionadas em sentimentos? Aí eu estou convencida dentro de uma igreja, convencida numa prática ritualística e religiosa, né? Eu estou convencida porque o leão está amarrado, mas eu não consigo conviver com o meu irmão. Eu não consigo celebrar o sucesso do outro. Eu não consigo ter um relacionamento direito com a minha família. Exato, é sobre isso. Nós vemos isso no meio cristão hoje. Muito forte. É vergonhoso para nós isso, porque eu vou ser dura no que eu vou falar. A Bíblia é clara e sucinta quando ela diz que um reino dividido não fica de pé. Não permanece de pé. O que é um reino dividido? É a tua família. Gente, nós somos seres individuais.
Cada um tem uma personalidade. E essa identidade é a identidade de Cristo para nós. Você nasceu, você cresceu. Essa é a ovelha negra. Não, você não é a ovelha negra. Você só é diferente daquilo que é normal para todo mundo. E esse Vários diferente... membros, Exato. mas o corpo é o mesmo. Exato, perfis. Nós temos comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes. E tudo isso precisa vir para crescimento na nossa vida. Isso em todas as áreas da nossa vida. Nós não mudamos o outro, porque o poder de mudança não está nas nossas mãos. Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer. Por isso que a Bíblia não é pela espada nem pela força. Tu não vai enfiar a goela abaixo de ninguém, o Evangelho. Porque é meu. Os meus princípios são meus, os meus valores são meus, as minhas crenças são minhas. Isso é ser individual. Isso. Eu não vou me contaminar. Eu não vou perverter aquilo que eu acredito e tenho como verdade absoluta na minha vida. Eu aprendi que o maior conselho é o meu viver. Exato. É o meu viver, a forma como eu vivo, como eu trato as pessoas. Porque, a gente conversando aqui agora, me lembrei de uma pessoa que é muito íntima minha. E ela estava falando, Pamela, o difícil não sou eu que conheço. O difícil é quando você está num relacionamento e a pessoa qual o cônjuge que você ama, ela não aceita. Exato. Aí como que você vai convencer? Como que você vai falar? Convence. Não convence? Não. Não convence. Você vai passar 20, 30 anos tentando mudar o outro, ao invés de potencializar a tua força, a tua energia em mudar a si mesmo. É comunicação. Às vezes, o testemunho dentro de casa não é o mesmo lá fora. Para as pessoas de fora, nós somos os seres humanos mais amáveis, afáveis, carinhosos, elogiadores, né? E dentro de casa, nós somos ríspidos, nós somos críticos, nós somos duros, né? Então, assim, quem eu sou realmente? Quem é a Malbi? Quem é a Pamela? Eu sei quem realmente eu sou? Isso é o autoconhecimento. Qual é a minha missão de vida nessa terra? Qual é o meu propósito de vida nessa terra? O que move o meu coração? O que faz sangrar meu coração? Quais as motivações que eu tenho todos os dias para levantar, para trabalhar, para lutar? O que move? Né? Porque se você colocar como motivação honrar a Deus, tudo o que você fizer, tu vai fazer com excelência. Porque Deus é um Deus excelente. Ele não aceita qualquer coisa. Não. A gente não vai aceitar jamais. O que é falso cai por terra, mano. É isso. Aí não tem como você fazer uma coisa que não vai dar com excelência. É isso. Você está entendendo? E muitas vezes nós estamos na igreja, na prática religiosa, ritualística, e aí eu sou um funcionário meia boca. Eu sou um ser humano meia boca. Cara, tu quer honrar Deus, seja o melhor ser humano da face dessa terra. Pra ser não o melhor do mundo, como já diz Cortella, mas o teu melhor para Deus. Porque é a tua personalidade. É isso, é tua oferta. É tua, né? É tua oferta ao Senhor. E quando nós colocamos isso como um propósito de vida, você vai ser luz aonde Ele te colocar. Candeia. Você vai ser aonde Ele te colocar. Você vai brilhar. Entende? Porque você vai dar o teu melhor nas pequenas tarefas e nas grandes tarefas, porque você é servo fiel e justo. É sobre isso. E essa é uma outra chave de sucesso na nossa vida. Porque nós dizemos assim, eu sou cristã, mas aqui eu sou profissional, então não. A terapeuta Malbi, ela é a missionária Malbi. E ela é serva Malbi, ela é filha Malbi. Eu sou uma única pessoa. Nossa, isso é importantíssimo. Você tem que ser dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja. Porque na igreja é muito fácil, tá num solo fértil, né? Lá no reteté, como eu gosto de falar, que eu sou do reteté. E assim, e dentro do teu trabalho? Como é que é, né? As pessoas te respeitam, as pessoas entendem. Nossa, no meu trabalho a gente tem sim, as brincadeiras. Eu sei levar, porque eu sempre falo, eu sou crente, eu não sou chata, gente. Exato. Tem essa diferença, né? Nós estamos numa conversão e é um processo para nós que estamos, né? No Evangelho, todos os dias amadurecendo e crescendo a partir de nós, vidas serão tocadas, mas é exatamente isso, através do nosso agir, né? Mas a Pamela, eles sabem que a Pamela, que eles vão chegar lá cedo, tá tocando louvor, a Pamela carrega a Bíblia dela onde ela vai, e a Pamela é a Pamela. Se precisar chorar, se precisar se humilhar, se precisar se prostrar, ela vai fazer independente do lugar, porque é aquilo que você vive, não que você prega. É isso que o diabo teme, porque é muito fácil você falar, é tudo muito lindo,
né? E a hora que... Eu gosto de falar uma coisa que é muito séria, que eu aprendi, que foi a chave que virou a minha vida, assim, para cada vez eu aquecer mais. Porque o nosso corpo, ele é muito sedento do comodismo. Exato. Né? E dentro das ambiências onde a gente não pode moldar as pessoas, porque a gente tem que respeitar o processo, família, filhos. Mas uma coisa que eu quero trazer muito importante para vocês que mudou a minha vida: no mundo espiritual não tem amadorismo. Com certeza. Não tem. Porque a hora que chega ali, se não for a tua fé, não importa o que você tiver no mundo carnal, a tua fé é o único potencial, a única chave que te salva. E tu sabe que com relação à fé é muito importante. Porque, assim, a fé é você acreditar, né? O quanto eu acredito, né? E você sabia que o nosso cérebro, ele funciona, ele gera energia partindo de um princípio de quanto eu acredito em determinada coisa. Se você acreditar, é a mesma coisa, vou dar um exemplo de relacionamento. Se você acreditar no teu casamento, tu vai continuar investindo nele. E cada vez vai melhorar. É verdade. A partir do momento que você deixar de acreditar no teu relacionamento, você vai se auto-sabotar. Ao ponto de chegar a um divórcio. Para tudo, para trabalho. Exatamente. É tudo. A fé, ela é a chave que move o ser humano. Nós somos movidos pelo quanto nós acreditamos. Você vai desenvolver, você vai produzir energia, você vai ter empenho, vai ter força de vontade, você vai realizar, você vai concretizar. Se você acreditar. Partindo de um princípio que você não acredita, não tem guindaste que te levante da tua zona de conforto. Eu gosto de expor uma outra coisa também. Tem muita gente fora da igreja, que eu falo, não é sobre você conhecer versículos, mas é sobre você viver eles. Porque tem muitas pessoas que têm mais fé do que os próprios que estão dentro da igreja cumprindo tabela de IBGE. Eu convivo com isso todos os dias. Né? Malbi, nossa, que delícia, meu Deus, que gostoso esse papo. Agora vamos voltar lá, que a gente pega um caminho assim, vai. Pra todos, né? Eu tô vendo que tá indo pra todos hoje. Ainda né? bem, né? Gostoso assim quando flui, né? Eu falei pra Malbi, vai em paz, vai fluir, a gente é uma conversação e tá tudo certo. Isso é muito gostoso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a profissão do conselho. Eu fiquei muito instigada, desculpa até te cortar, perdão. Eu fiquei muito instigada porque a importância dos pais saberem que tem uma votação, que isso é uma rede de apoio. Por exemplo, eu tenho uma filha que está na adolescência. Então, para mim, ela não vai me ouvir. Ela está num tempo que é outras redes de acesso. Então, eu entendo que eu preciso criar um campo para ter um acesso indireto dela, respeitar o espaço dela. Tanto que ontem eu fui trocar a película do meu celular, tem um rapaz que eu já treinei ele, e ele perguntou da minha filha, né? Porque eu posto bastante dela. E aí, a gente tava conversando sobre Halloween, eu falei, eu não posto nada sobre Halloween, eu não compartilho sobre isso, não faço festa, mas eu respeito. E ele falou sobre filme de terror. Eu falei, a minha filha, ela tem o intuito de ser investigadora da polícia. Eu apoio, se essa é a vontade dela. Tem séries que ela gosta de assistir, tem coisas que a gente conversa. Não porque eu não assisto que ela não vai assistir. Eu instruo ela. Mas é errôneo da minha parte querer privar e querer escolher por ela. Eu sempre falo que é o filho que eu vou deixar para o mundo, não o mundo que eu vou deixar para o meu filho. Porque eu não posso mudar o mundo. Exatamente. Mas se eu criar princípios para ela, base, se ela tá perto de mim, se ela tá perto de você, se ela tá lá na outra esquina, ela vai ter a mesma base, que é inegociável. Conta para nós um pouquinho de como você trabalha com essa estrutura dentro do acolhimento, né? Como que funciona esse processo? Para mim foi um pouco complicado, porque dentro do acolhimento nós precisamos respeitar o ECA, né? Que é a base do direito da criança e do adolescente. Então nós não podemos ferir nenhuma daquelas leis, nenhum daqueles direitos, entendeu? E assim, como missionária, as coisas confrontam um pouco, entende? Acredito. Porque a minha religião, ela é minha, entende? Aquele jovem, aquela criança, ele tem uma individualidade, ele tem uma crença. E eu preciso respeitar essa crença. Eu preciso respeitar essa individualidade. Isso trabalha muito em nós.
despertou assim, me trouxe um profissionalismo e uma ética diferente. Perfeito. Entende? Porque aí eu entendi que eu não podia misturar as coisas. Eu precisava separar cada coisa no seu devido lugar para eu não ferir o direito de crença dessa criança. Uau! Entende? E daí o que acontece? Eu não posso chegar dentro do acolhimento e educar aquelas crianças da forma como eu educo os meus filhos. Porque eu preciso, assim como dos meus filhos também, mas tem a questão da dignidade. Nós temos que respeitar a dignidade como ser humano. Eu não posso tratá-lo, nem gritar com aquela criança, nem expor ela a um tratamento vexatório. Entende? Nós precisamos trabalhar e desenvolver o nosso trabalho respeitando todos os direitos daquela criança. Todos os direitos daquele adolescente. Isso é uma coisa difícil? Não, não é uma coisa difícil. É uma coisa fácil. Sabe por quê? Quando a gente entende tudo que aquela criança e aquele adolescente passou antes de chegar para nós, é gerado dentro do nosso coração, é automação, Pamela. Esse desejo de proteger. Sim. Um instinto de proteção. Nós já temos isso, né? É uma das nossas necessidades. Essa questão da segurança, né? O ser amado, o ser respeitado, ter segurança. É uma necessidade de todos os seres humanos. Sabe, Malbi? Isso me lembrou uma vez uma situação que eu fui expor, contar uma história de uma pessoa que eu cuidei, que eu tratei. Deus me direcionou, né? Sou intercessora, meu ministério de intercessão. E aí a outra pessoa a qual eu estava escutando também, ela falou, mas se fosse eu falei, é porque você ainda não foi tocada, curada e perdoada. Tamanho vexame que você deve ter feito na sua vida, porque eu sei a pessoa que eu fui suja. E da onde Deus me tirou, Deus me pegou, me tratou e me curou. Então o pecado do outro só é diferente do meu. Eu não consigo julgar. Né? Então, e quando você vê uma pessoa na mesma situação, é impossível você não querer ajudar e não querer proteger e fazer com que a pessoa sinta aquele amor de Deus igual ele faz você sentir. É sobre isso. Então, assim, e outro ponto também que é trabalhado muito em nós, como cuidadoras lá dentro, como mães lá dentro, é a questão do olhar sem julgamento. É impossível você dizer que você vai ajudar alguém se você tiver no teu coração o juízo. Você está entendendo? Não tem como eu descer na lama onde o outro está e estender a minha mão para resgatá-lo se eu tiver com 4 pedras de julgamento. E julgar os pais. É sobre isso. Né? Porque é muito fácil você falar assim, mas se fosse meu filho, Não faça isso. Vem aqui, senta um pouquinho. A gente não conhece a realidade do outro. Né? Então, nós estamos nesse meio de campo, nós como mães, entende? Porque ao mesmo tempo que nós damos assistência e o cuidado para essa criança, e esse cuidado é na integrativa, né? Desde de levar para uma escola, buscar da escola, banho, alimentação, fórum, a gente participa junto, leva eles no fórum, as atividades de lazer, medicação. Algumas das nossas crianças, assim, eu não sei se a CDPT é um caso extraordinário, mas muitas das nossas crianças, elas têm demandas como autismo, como F71, F70, problemas neurológicos, entende? Então, assim, uma vez por mês nós temos esse treinamento, né? É dado uma capacitação para nós, de acordo com a criança que está. Tem TOD, tem TDAH, tem autismo, tem depressão, tem pensamento suicida, Qual é a demanda dessa criança? Uma vez por semana nós sentamos com a equipe técnica, né? Nós temos essa avaliação, esse estudo de caso, nós fazemos uma vez por semana, e aí nós passamos o que a gente observa, né, do comportamento e tal das crianças, etc e tal. E as psicólogas, a assistente social, elas vão nos orientando, né? Dentro da lei, o que a gente pode fazer, né? Como a gente tem que trabalhar. Dentro da psicologia assistiva, como que a gente tem que abordar. Qual é a melhor forma de relacionar. E uma vez por mês, nós temos o treinamento e a capacitação, que é voltada para todas essas áreas, dessas, né? Automutilação. É tudo o que a gente aborda, né? Dentro de um acolhimento institucional. Porque, como eu te falei, não é uma folha em branco. É uma folha rasurada. Essas crianças, elas chegam para nós com muitos traumas, com uma demanda emocional muito grande. E eu não posso ter o cuidado de antigamente, né? Porque antigamente, para um pai e para uma mãe, se a criança tivesse de banho tomado e alimentado e fosse para a escola, maravilha de Deus, né? 100%. Nossa, Malbi, e olha aí a importância, né? Do nosso contexto no começo. Porque quando você tem autoconhecimento, você sabe quem você é, você cuida das suas emoções, porque
para lidar nessas áreas, porque eu também trabalho com crianças, né? Eu falo, elas me ensinam mais do que adultos, as crianças. Você precisa estar com uma base firmada em quem você é e em Deus, saber segurar as pontas. Exato. Porque como você vai dar suporte nessa situação, nessas condições? Não tem crianças? como. Se você não tiver uma autorregulação muito boa, você entra em conflito emocional no primeiro momento. Porque são casos bastante difíceis, assim, de lidar, entendeu? Então, é uma folha rasurada, cheia de traumas, cheia de demandas, cheia de complexos. Nesse primeiro momento de acolhimento, que eles são desacolhidos da casa, do lar, da família, eles nos veem como... Nós não somos os queridinhos, né? Nós somos odiados por eles, porque pela nossa existência, porque nós estamos ali, o nosso trabalho existe... Eles não estão com os pais deles. E, assim, a criança, ela não faz a leitura da agressão, a leitura do desafeto, a leitura da falta de amor, da falta de cuidado, da negligência. A criança, ela faz a leitura do amor. Então, por mais simples que seja a casa dela, é o melhor lugar para ela. Por pior que sejam os pais, são os melhores pais para ela. Elas não sabem fazer essa leitura. Então, no primeiro momento, quando elas chegam na estrutura de acolhimento institucional, tem de tudo, Pamela. Eu te digo, eu sempre falo para minha coordenadora, Aline Ramires, que lá é melhor do que a minha casa. Eu falei até para ela assim, olha, falei para a Deise, que é a psicóloga, Deise, abre uma vaga aí para os meus filhos, vamos acolher meus filhos também. Porque realmente... É uma estrutura muito boa. A alimentação é de primeira, o quarto é individualizado, climatizado, tem o parque de diversão montado para eles na fora, tem uma quadra de esportes com pula-pula, com tudo que eles precisam, assim, em termos de estrutural, se eu for falar assim para você. Estrutural. Eles têm tudo, entende? No que eles chegam, ou é dado banho e tal, a refeição, o pessoal, a equipe técnica já manda a roupa, o sapato, tudo, absolutamente tudo o que eles precisam. Né? Com uma semana de acolhimento é feito a gente leva para o hospital, tem que fazer todos os exames de rotina, né? Que é basicamente meio que ritualístico ali, né? Uhum. Segmentado. Então, a gente leva, faz todos os exames de acolhimento e tal. E daí já vai, com 15 dias, ela já está na escola de novo, já está matriculada, já está no contraturno. Uau! Todos eles estudam e fazem contraturno. Tem motorista que leva carro com ar-condicionado. Então, assim, eu te digo, é uma realidade da qual talvez eles nunca tenham vivido, entendeu? No seio familiar. Usamos assim, né? Mas ainda assim, na casa é o melhor lugar. E aí, o primeiro dia, quando eles chegam, tudo é... Nossa, uau! Então, eles querem brincar, eles querem conhecer o espaço, eles pegam, né, tudo. Na segunda noite é que começa o problema. Porque na segunda noite começa o choro. Começa a saudade, começa a lembrança de casa, onde estão os meus pais, quanto tempo eu vou ficar aqui, por quanto tempo eu vou permanecer. Então, aí, para nós, é uma parte mais difícil. Eu acredito. É mais difícil. Só de me falar que eu já estou emocionada. Porque imagina. aí a gente tem que entrar com a empatia, a gente tem que entrar com afago, a gente tem que entrar com a palavra branda, com o acolhimento, né? Entendendo que ele é um ser holístico, que ele tem necessidades físicas, sim, fisiológicas, sim, mas ele tem necessidades espirituais, ele tem necessidades psicológicas, emocionais. E o suprir e de encontro, assistir essa criança, é dar todas essas condições que, pelo período que ela permanece nesse acolhimento, ela tem a qualidade de vida, não é só vida. Exato. Não é só a vida, né? Porque o ECA, ele te traz esse direito à vida, é um direito universal, ok. Só que além da vida, o ECA também garante a qualidade de vida. Né? O ter saúde, o estudar, o ter um lar, o poder brincar, né? O ter acesso a todas essas coisas, né? Então, assim, a gente procura proporcionar para essa criança o bem-estar, a qualidade de vida pelo período que ela vai permanecer com a gente, né? E aí é direcionado. Quem gosta de balé vai pro balé, quem gosta de judô vai pro judô, quem gosta de futebol vai pro futebol. Contra atividades extras, né, que a gente fala. Então, assim, é direcionado de forma individual. Não existe isso, que é uma coisa que a gente respeita muito também. A individualidade. Sempre. Não é porque todo mundo... A fulana gosta de balé que todo mundo vai fazer balé, não. Ó, fulana, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de violão. Então, vai pra aula de violão. Ó, fulano, o que você gosta de fazer?
Opa, eu gosto de maquiagem, então vai pro curso de maquiagem, você tá entendendo? E aí tem os centros de juventude, tem os outros parceiros que a gente vai abraçando, né? Tem o pessoal da capoeira também aqui no Jardim Manaus, que a capoeira é gratuita, então, assim, acesso livre. Então, assim, tem muita rede de suporte, muita rede de apoio, e a gente o pessoal vai fazendo parcerias, entendeu? Tem os voluntários também. Graças ao bom Deus. Tem muitos voluntários, nossa, eu louvo a Deus pela vida desses voluntários. Tem o pessoal que vai fazer o evangelismo na casa, a cada 15 dias. Isso é importante, nutrir o lar, viu? Gente, isso é muito Exato. importante, Malbi. Que bom que você lembrou da gente tocar nesse assunto aqui. Esse trabalho é sensacional. A importância de você proteger o seu lar, você, perdão, fincar a bandeira de Deus, né? Giovanice, que significa Deus, que Deus é a minha bandeira. É importante você mostrar qual é a bandeira que está rendendo o seu lar. E muitas vezes você não tem conhecimento de como fazer isso. Tem o próprio trabalho comunitário, né? De acesso, de doação, de levar a palavra. Exato. E é lindo demais. Demais. Assim, na minha casa, eu pratico o devocional. Eu sento com os meus filhos todo final de noite, eu unjo eles com óleo. Tenho as minhas levitas, elas puxam o louvor. Tenho o que gosta, o Gabriel, que é o que gosta da palavra revelada, né? Ele tem 8 anos. Eita, aí glória. ele ora, ele pede a palavra revelada, ele faz a palavra revelada. Tem a Melissa, gosta de fazer oração. Então, assim, conforme eles vão se identificando, eu faço na minha casa, né? No acolhimento institucional, eu posso fazer se a criança me pedir. Se a criança chegar para mim, né? No caso, tem algumas que são de berço evangélico. Uhum. Então, normalmente elas chegam para nós, tia, eu quero ir no culto. Uau! Então, eu posso levar no culto. Que delícia! Aí rola, entendeu? Uhum. Eu louvo a Deus quando essas coisas acontecem, porque eu me realizo também, né? Uhum. Ou às vezes eles pedem assim, tia, vamos fazer aquele negócio que você falou lá de louvar, que eu faço devocional com eles quando eles pedem. Que né? amados. Vamos fazer aquele negócio lá, tia, que você falou lá, que a gente um canta, o outro lê, o outro isso, vamos fazer lá. E a gente tem um sofá, mas eles preferem o tapete peludo. A gente senta no acolhimento, no tapete peludo lá da sala, e daí um gosta de ler, o outro gosta de louvar, e a gente vai fazendo, e tem os pequenininhos também que vai na... Né? Então, assim, é muito bacana quando essas coisas acontecem, entende? Porque daí fecha redondo, né? Você consegue juntar as duas coisas, né? Que delícia. E é muito maravilhoso. E é muito lindo de ver eles orando pela família, apresentando os pais. Pedindo. É coisa muito... É tremenda. Que benção. É tremendo. Né? Daí tem também os voluntários que vão para fazer as atividades, as brincadeiras nos finais de semana, né? Como eles não estão em rotina escolar, então normalmente eles... Daí tem a quadra, daí esses voluntários vão fazer os trabalhos, as brincadeiras, leva para os passeios de piscina, aquamaria e tal, Parque das Aves. Então, assim, eles têm acesso a tudo. Né? Eles têm acesso a absolutamente tudo, né? No período em que eles estão dentro desse acolhimento institucional. E aí a gente procura dar escuta, a gente procura dar o colo, a gente procura fazer tudo isso, né? E aí esse ano foi ano de conselho tutelar. E eu orei muito ao Senhor, eu disse, Deus, se tiver propósito na minha vida, neste lugar, através da minha vida, se o Senhor tiver um objetivo de vida, eu vou me lançar nessa candidatura ao Conselho Tutelar. Eu fiz a prova, pela graça de Deus passei, aí nós passamos pela fase documental, também passei na fase documental, e aí nós fomos para as eleições, né? Daí teve as eleições, que assim, muita gente não sabe que é uma eleição. É você, pai e mãe, quem vota, quem exerce o teu direito. Porque se você não for lá e fizer a tua parte, como é que você vai cobrar depois, né? Que trabalhem pelos seus filhos, para garantir o direito do teu filho. Né? Perfeito, exatamente. Então, não tem como. Eu preciso ser participante da sociedade que eu vivo. Nós, embora cristãos, nós não estamos numa bolha. Nós vivemos nessa sociedade. Nós usufruímos dessa sociedade. E se você, como cristão, não se levantar para ser governador dela, para ser um juiz dela, para ser um advogado dela, para exercer um lugar de honra e de poder que Deus quer te colocar, infelizmente você vai ser mandado por outras pessoas. E não tem como cobrar. Não, exatamente. Então, assim, existe sim, houve as eleições. E, infelizmente, a participação da igreja ainda é muito pequena. Muito pequena. A parte da questão conscientização, eles acham que não precisa, é um erro muito grande. Eu acho que é uma alienação. Acho que no contexto todo, viu, Malbi? Tanto, não só
do pessoal da igreja, mas os próprios pais em si ter a consciência do que é essa votação, a importância de ter esse acesso aos profissionais que estão trabalhando na educação dos seus filhos enquanto você não está presente. Eu falo, eu fui atrás, eu fui buscar, quando eu tive conhecimento disso, falei, gente, isso é extremamente importante. Exato. A gente sabe de tanto conteúdo que não nos agrega em aquilo que está aqui aos nossos olhos, que nós temos o direito de poder de decisão, influenciar na educação dos nossos filhos, nós não temos conhecimento. E aí o que acontece? Existe o ECA, que são as leis de garantia, né, dos direitos da criança e do adolescente. E o conselheiro tutelar, ele é o guardião dessas leis. Essa lei só vai chegar nessa criança e nesse adolescente se o conselheiro trabalhar para que isso aconteça. Do contrário, não. Você está entendendo? Então, assim, ele vai acionar o Ministério Público caso haja, em algum momento, o direito dessa criança for ferido. Você está entendendo? Quais são os direitos do pai? Aquele que é pai de autista, ele tem o direito de ter um acompanhamento especializado. E não é um acompanhamento, é um acompanhamento especializado. Com certeza. Então, ele precisa de um professor qualificado, estruturado, que esteja lá direcionando o filho dele na escola. E essa criança tem direito a isso. E quem que vai correr atrás disso? O Conselho Tutelar. Né? Exatamente. Conselho Tutelar. Opa, eu tô vendo ali que naquela escola e tá tendo um conteúdo que eu não tô muito de acordo e tal. Eu quero questionar. É um direito do pai e da mãe questionar os conteúdos pedagógicos. Eles podem fazer isso. O ECA dá essa garantia. Você pode questionar se você não estiver de acordo. Mas qual que é o mediador disso? O Conselho Tutelar. Né? Ou não tem uma vaga do CMEI. Eu preciso que meu filho participe do CMEI, que ele tenha uma vaga. Eu preciso trabalhar e tal. Não consigo. Onde que eu vou? Conselho Tutelar. Opa, eu estou em estado de rua, eu preciso de um aluguel social e tal, eu preciso acionar o CRAS e tal. A quem que eu recorro? Conselho Tutelar. Você está entendendo? Então, assim, tudo que diz respeito ao direito da criança e do adolescente é o Conselho Tutelar, que vai fazer valer o direito dessa criança, o direito desse adolescente. Né? Então, assim, muitas vezes a gente, por ignorância mesmo, de não saber, de não conhecer e de não procurar saber... Não procurar, porque isso é uma falha errônea. Depois a gente vai chorar. Por quê? A criança tem o direito de crença. Então, se o teu filho é cristão, ele tem o direito de ser cristão. A criança, ela tem o direito de cultura. A cultura dela é preservada. E o que a gente cristão não entende, que ser cristão não é a nossa religião. Não. É a nossa cultura. Porque é um modo de viver. Exatamente. Não é só um modo de crer, é um modo de ser. Nós somos cristãos, nós praticamos o cristianismo, nós vivemos as leis do cristianismo. Então, é a nossa essência, é a nossa tradição, é a nossa cultura. Faz parte de quem nós somos. É sobre isso. Exatamente. E se eu, como pai, não acordar para essa realidade... O mundo vai tomando. Vai tomando. E aí, o que acontece? O ímpio vai reinando sobre o justo. Por causa do silêncio dos justos. Nossa, isso é uma frase. Quando você vê uma mentira e fica calado, você faz parte daquela mentira. Omissão? É omissão. Maravilhosa, que conteúdo maravilhoso. Gente do céu, quero mais encontros com ela. A gente tem muito conteúdo para entregar. Meu amor, com tudo isso que a gente entregou maravilhosamente, agora é bem... Malbi, assim. Eu senti uma intensidade nela, gente. Desde o primeiro contato, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, olha, eu tô sabendo da eleição do conselho. É assim, assim, assim. Eu quero você no podcast. A gente precisa entregar esse conteúdo. Não. Eu marcamos, mas eu insisti nessa mulher, gente. Porque eu sou assim, Deus... Eu não tenho empecilho comigo, porque eu sou filha do impossível. Entende? E eu fui até que ela está aqui. E valeu a pena cada vez que eu insisti, viu? Agora, do fundinho do seu coração, com todo esse amor, esse zelo que eu senti em cada palavra entregue aqui, com muito carinho, que eu sei que você veio aqui. Eu sou muito honrada de te receber. Já tenho você como um exemplo. Muito obrigada. Pode ter certeza disso. Muito obrigada pelo conteúdo. Eu quero que você deixe a sua mensagem. Da Malbi, daquela Malbi sonhadora lá, que veio estudar pra cá, que daí já não quis namorar, que daí depois já namorou, que daí encontrou Cristo, e hoje tá aí essa mãezona do mundo. Deixa sua mensagem de carinho pra nós. Gratidão em primeiro lugar, gratidão a Deus. Seja luz, aonde quer que você for plantada. Floresça e dê muitos frutos, porque quem decide ser árvore frutífera ou não,
somos nós. Somos nós quem decidimos, porque a bênção do Senhor, ela já é sobre nós. E ela faz prosperar, e ela não traz dores. Mas quando eu decido ser uma flecha, aí é diferente. Eu permito que todo esse potencial de Deus venha e seja através das nossas vidas. Lançado. Amém? Amém, maravilhosa. Eu agradeço, que delícia. Deus abençoe de coração. Pessoal, esse episódio, foi muito delicioso. Sabe, né? Quando a gente tem o coraçãozinho de mãe, né? Aí é o nosso lado mais meiguinho, assim, mais quentinho. Muito obrigada, pessoal, por mais um tempo de qualidade cast. Grande beijo.